Boa noite a todos. Boa noite, Zuleide, Gorete, Selma. Boa noite a todos que estão presentes aqui, mais uma vez na página da Casa de João, irmão Francisco, né? Felipe Pedro. E vamos nós. Vamos nós, mais uma vez, buscar a compreensão do mundo espiritual. Guardando um pouquinho enquanto as outras pessoas se aproximam de nós, né? Se aconchegam aí. Boa noite, Solange Sol. Seja bem-vinda mais uma noite, querida. Boa noite, Zuleide, lá do Iraúna. Solange, você é de Fortaleza mesmo? De onde é que você fala aí? De onde você está teclando aí, Solange? Zuleide, lá do Iraúna, na Paraíba. Gorete, lá do Lima Campos. A Selma aqui do Eusébio mesmo. De onde estão nos assistindo? Enquanto as pessoas chegam aqui. Da Calcaia, rapaz. Made in Calcaia. Olha aí o Lindenberg, rapaz. A responsabilidade aumentando. Mestre dos magos. É tu, rapaz. Tu que é o grande. Eu sou um aprendiz, rapaz. Eu estava tentando ler aquele livro do estudo do Hermínio Corrêa de Miranda, o livro do Herculano Pires, mas, meu amigo, é complicado. Não sei como é que você desenrola aquilo tudo, não, meu irmão. João Carlos Batista, Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, meu irmão. Terra mais bonita, uma das terras mais bonitas do Brasil. Leleda, lá de Iraúna, na Paraíba, povo de Iraúna aqui conosco. E vamos que vamos. Lindenberg tem citações do Herculano Pires aqui, viu? Bem interessante. Ana Patrícia está sem foto. Ana Patrícia é aqui do Eusébio também? É? Deve ser, né? Então, pessoas do bem, estamos mais uma vez aqui esta noite na casa de João, para dar continuidade. Espero que a gente consiga completar, né, esta pesquisa que a gente tentou trazer para vocês, né, de que nós estamos no slide 31 e a pesquisa em si vai até o 77. Vamos ver se a gente consegue dar uma caminhada. Se não der, a gente vai aí para a parte 3, não tem problema não. É bem tranquilo quanto a isso. Vamos a nossa velocidade, né? A casa é nossa, a casa de João é nossa. Então, nós não temos aqui nem pressa nem aperreio. Nós queremos é compreender, deixar claro, né? Para que todos tirem de si as dúvidas sobre o mundo espiritual. É extremamente importante que nós conheçamos o mundo espiritual como ele é de verdade. É extremamente importante para que a gente saiba como nos comportarmos no mundo espiritual quando retornarmos. Aí, rapaz, Wellington, seja bem-vindo, meu irmão. Grande Joey Wash, trabalhador da Casa de João. Parabéns. Aos trabalhadores da Casa de João, eu informo que domingo, 5h30, se Deus quiser e nada impedir, nós estaremos reunidos numa reunião mediúnica, reativando as atividades. Então, vamos iniciar, né? Vou fazer a prece
para iniciar nossa atividade. Toda atividade cristã deve se iniciar com a prece, e nós vamos, então, fazer essa prece buscando uma conexão com os bons espíritos, com os espíritos elevados, com os nossos mentores, com os mentores da Casa de João, para que a gente possa, inspirados por eles, trazer de uma forma tranquila todos esses ensinamentos que a gente condicionou nessa apresentação que fala sobre o mundo espiritual. Alexandre Terenciano, boa noite, amigos e amigas. Passei só para dar um oi, pois estamos tendo live em nosso centro. Os Caminheiros da Luz, São Paulo, forte abraço, paz e luz. Ótimo, meu irmão. Parabéns pela atividade, né? Quanto mais gente divulgando a mensagem do Cristo, a doutrina espírita, melhor. Estaremos aqui até mais tarde. Depois vem para cá. Será bem-vindo. Então, nessa nossa caminhada, nós sempre iniciamos nossas atividades com a conexão com o mais alto. Aqueles que quiserem fechar os olhos apenas para buscar uma concentração maior, eu assim farei. Bom Jesus, querido mestre, divino irmão, sabemos, Senhor, os imperativos da justiça divina, o que nos coloca em situações que criamos hoje, ontem ou nas vidas passadas. Te imploramos, Senhor, por força para encararmos estas situações sem retroceder 1 milímetro que seja na nossa decisão sincera e efetiva de nos tornarmos pessoas melhores. Esta decisão que cabe a cada indivíduo em seu íntimo é o chamado toque da alma, é o chamado de Deus para que cada um desperte para a necessidade da transformação moral, da busca frenética por vencer as suas más inclinações. Somos reféns de nós mesmos. Somos herdeiros de nós mesmos. Mas quando nos determinamos, Jesus, a vencer estes monstros terríveis que carregamos junto conosco desde o nosso passado sombrio, nos colocamos sempre na condição de que quanto maior for a dificuldade, maior será o nosso esforço em vencê-la. Se nós acreditamos que somos capazes, ou se nós acreditamos que não somos capazes, sempre teremos razão. Se tu, Jesus, se o nosso querido Pai acredita em nós, nos mandando estas dificuldades que burilam a nossa alma, que lapidam o nosso espírito, que fortalecem a nossa personalidade, que nos dá, na nossa fé raciocinada, a certeza absoluta que nada é por acaso. E entendo na consciência este conhecimento que nos liberta da ignorância, nos dá a certeza absoluta que todas as vezes que caímos, tu, mestre querido e amado,
está lá, de braços erguidos, estendidos em nossa direção, a nos acalmar com suas energias boas, a nos incentivar a vencer estas dificuldades que parecem muralhas intransponíveis, porque de onde menos esperamos é que a flechada que vem dói mais. Dai-nos, Senhor, a força para vencer a tudo isso. Que assim seja. Que seja feito no escravo, no servo, a vontade do Mestre, porque nós sabemos, com certeza absoluta, que Deus só envia para nós o que melhor pode enviar nesses instantes da nossa vida, que nós passamos pelas tribulações. É a bondade e a misericórdia de Deus que nos atinge sempre. Mas o assunto não é esse. Hoje nós vamos dar continuidade, e foi nesse slide que nós paramos, nós vamos dar continuidade àquele raciocínio em que buscamos a compreensão do mundo espiritual assim como ele é. Boa noite, professora Silvia Helena. Seja bem-vinda. Conhecer o mundo espiritual como ele é. Isso nos dará uma grande facilidade em modificar, transformar a nossa situação. Boa noite, Sandra Mara Oliveira. Boa noite, seja bem-vinda. Em modificar a situação que nos encontraremos no mundo espiritual quando a ele retornarmos na única certeza que temos desta vida, a morte. Buscando esta compreensão, nós elaboramos uma pesquisa em que traz para nós, baseado em Kardec, dentro dos ensinamentos da codificação, dentro da Revista Espírita, principalmente, dentro do Livro dos Espíritos, dos Médiuns, da Gênesis, citações que nos relatam situações do mundo espiritual. Chegamos até agora à certeza absoluta que Kardec, em suas opiniões relatadas na Revista Espírita, ele coloca-se como defensor de que o mundo espiritual existe de uma forma bem concreta. Haja vista, e nós percebemos que Kardec, na sua insistência na explicação do fenômeno da tabaqueira, onde um espírito materializa uma tabaqueira, ele aparece com a tabaqueira na mão, para comprovar a sua identidade através do objeto. Boa noite, Cris, seja bem-vinda. A materialização daquela tabaqueira para a mente brilhante de Kardec é a explicação do princípio de todas as formações, construções, materializações que acontecem
no mundo espiritual. Todas as criações mentais que se materializam no mundo espiritual. Como princípio, o fato daquela tabaqueira ser materializada por aquele espírito e as explicações que os espíritos dão na codificação, Kardec impulsiona, ele cresce a indagação quando leva àquele princípio da materialização, fenômeno de efeito físico ou ectoplasmia, como queiram, a condição de exprimir uma ideia de que as coisas materializadas, os objetos, podem existir, permanecer existindo por muito tempo. Há quem duvide disso porque não prestou atenção no embate de ideias que Kardec fez com os espíritos, levando da tabaqueira que se esvai, se desmaterializa, a escrita direta, onde a letra que se materializa. Boa noite, Sandra, seja bem-vinda. Que se materializa no fenômeno da escrita direta, permanece até hoje. Continua existindo. Não se esvai, não se desmaterializa. O que comprova, em princípio, que pode sim existir objetos, construções, paisagens no mundo espiritual. Como princípio, Kardec nos comprova que isso é possível. Vamos completando o raciocínio, entendendo o mundo espiritual. Quem não assistiu a parte 1, assista depois, para fazer o raciocínio completo, como nós estamos tentando fazer aqui, né? Buscando esse entendimento, nós temos esta frase de Kardec, na Revista Espírita de 1865, os espíritos inteligentes prosseguem na vida espiritual os trabalhos e os estudos que empreenderam na vida corpórea. Ora, mais claro do que isso, impossível. Mas poderíamos, de uma forma infantil, tentar dizer que essa afirmativa de Kardec seria dizer que uma pessoa que que trabalhava com ciência, um cientista, vai se aproximar de um outro cientista encarnado e colocar nele as suas ideias para que ele continue o seu trabalho. Mas não é isso que Kardec diz. Kardec diz que os espíritos prosseguem na vida espiritual seus trabalhos e os seus estudos. Como vão estudar no mundo espiritual se não houver para ele a mídia, seja ela digital ou material? Se for digital, em que se aparece? Como é formada? Como é possível ser formada no mundo espiritual? Então, os estudos e os trabalhos prosseguem no mundo espiritual, de forma que deem continuidade aos trabalhos da vida corpórea. No Livro dos Espíritos, questão 224b, a permanência na erraticidade pode ser prolongada a critério do espírito, a fim de continuar os estudos que só podem ser efetuados com proveito na condição de espírito livre. Não vou comentar. Na questão 230, no estado errante, o espírito pode melhorar-se muito, sempre conforme a sua vontade e seu
desejo, mas é na existência corporal que põe em prática as novas ideias que adquiriu. Ora, Kardec deixa claro para nós aí que é possível evoluir no mundo espiritual. Evolui-se no mundo espiritual da mesma forma que se evolui no mundo material, só que a matéria é quintessenciada, é mais sutil, é mais etérea, mais ainda matéria. Quer me dizer que tudo que existe no mundo espiritual é formado de quê? De fluido cósmico universal. A mesma que existe no mundo material. Tudo que existe, tudo que é matéria, que existe para nós, que impressiona os nossos sentidos carnais, é constituído exatamente da mesma matéria que constitui aqueles objetos, construções que existem no mundo espiritual que não afetam os nossos sentidos materializados. São mais etéreis, mais sutis. A matéria é mais sutil. Há, sim, entre nós pessoas que têm uma capacidade desenvolvida, que nós conhecemos como mediunidade, né? Que de uma forma ou de outra percebem o mundo espiritual. E essas pessoas, todas elas, sem exceção, as que percebem. Existem muitos teóricos que não conseguem admitir a existência de objetos e construções do mundo espiritual. Porque nunca se lembram, não vão, não veem, não percebem. Desenvolvam a mediunidade, utilizem a mediunidade, vão para o mundo espiritual, peçam a espiritualidade para lhes fazer lembrar das experiências fora do corpo físico durante o sono, descanso da matéria, que toda noite nós vamos para o mundo espiritual. Livro dos Espíritos, questão 562. A natureza das ocupações dos espíritos de ordem mais elevada é receber diretamente as ordens de Deus, transmiti-la ao universo inteiro e velar por sua execução. Espíritos mais elevados. Os espíritos inferiores têm ocupações apropriadas à sua natureza. Livro dos Espíritos, questão 563. E na 559, os espíritos inferiores imperfeitos também desempenham função útil no universo. Todos têm deveres a cumprir. O menos qualificado dos pedreiros não concorre para a construção do edifício, tanto como o arquiteto. É uma afirmação claríssima para nós. Que as nossas atividades no mundo espiritual dependem da nossa evolução espiritual, mas que as atividades acontecem. E as nossas ocupações são apropriadas à nossa natureza, às nossas tendências. Então, aí vamos dizer que os espíritos, muitos ligados à arte, se unem por sintonia num espaço, e nesse local do espaço, eles ficam olhando um para o outro sem fazer nada. Ou eles plasmam, materializam no mundo espiritual a condição de exprimir a sua arte. Lembram da música, da conceituação de música que Kardec nos faz, da música no mundo espiritual? É assim que elas passam a existir. Os trabalhos dos espíritos que se destacam nas mais variadas obras espíritas são, então, um apanhado das várias obras espíritas que a gente já conseguiu
ler de alguma forma, de diversos autores espirituais e médios, os trabalhos dos espíritos se destacam da seguinte forma: auxiliar os parentes e amigos na adaptação à vida no mundo espiritual. Muitos o fazem a qualquer espírito. Auxiliar os parentes e amigos na adaptação à vida do mundo espiritual. Então, quando desencarnamos, vamos nos encontrar com os parentes e amigos que vão nos auxiliar na condição de retorno que nos encontrarmos. Muitos espíritos fazem isso a qualquer um, são os bons. São aqueles que doam seu tempo e sua condição, e seu conhecimento, a sua capacidade para ajudar qualquer um, independente de quem seja. Espíritos com a missão de mandar vibrações positivas para a Terra, visando neutralizar as negativas emanadas dos seus habitantes. Olha aí que coisa interessante. Médicos e enfermeiros que, com dedicação, cuidam da saúde dos espíritos. Incursões a regiões limítrofes da esfera terrestre em tarefa de socorro aos espíritos recém-chegados ao além. As caravanas que vão amparar aqueles nos desastres coletivos, as tragédias coletivas, nos desencarnes coletivos. Funções de mestres e instrutores para os de menor conhecimento. Nós continuamos aqui. Há ainda o trabalho de assistência a todos que se dedicam às tarefas do bem. Opa! Em que os espíritos apoiam os encarnados, quer como protetores, mentores ou auxiliares. Então, cara pálida, nas casas espíritas, há espíritos que nos auxiliam, que nos ajudam à prática do bem. Há nas igrejas, templos, seja onde for, aonde alguém estiver fazendo bem, ali estará cercado por bons espíritos, independente de onde seja. É o que nós vemos aqui no segundo parágrafo, não excluindo nenhuma agremiação religiosa e as de serviço no bem. Todas as instituições espíritas têm os seus mentores que contam com uma equipe de trabalho compatível com as tarefas nelas desenvolvidas. A Sociedade Espírita de Paris, na qual Kardec exerceu a presidência, o mentor era o Espírito São Luís, que participou ativamente no processo de elaboração da codificação. Quem são os mentores das nossas casas espíritas? Eles são de acordo com o tipo de trabalho que nós vamos realizar. Cura, mediunidade, estudo, caridade. Em algumas casas, tudo isso junto. Então, as grandes equipes, porque há especialistas em cada uma das áreas. Na obra A Vida Além do Véu, do reverendo George Wall Owen, 1869-1901, destacam-se estas atividades de lazer: salão de música, teatro de ópera, biblioteca, passeios pelas colônias e localidades circunvizinhas, visitas a amigos, parentes e instrutores. Há ainda templos para atividades religiosas. Ora, se nós temos tudo isso relatado em várias obras, boa noite, Esilene, em várias obras mediúnicas de diferentes autores espirituais, de diferentes médiuns, inclusive nas obras da codificação, inclusive na Revista Espírita. Por que negar? Por que negar
que é possível que haja hospitais no mundo espiritual. Por que negar? Ah, porque o autor fulano de tal disse assim, o outro disse assado. Mas, e aí, o que é que tem? Da mesma forma que um diz assim, o assado, o outro diz cozido e cru. E aí? Kardec nos dá o rumo. Nós precisamos seguir por ele. Nós precisamos conhecer o mundo espiritual como ele é de verdade. E aí as casas espíritas, nas suas práticas, têm que mostrar às pessoas como é o mundo espiritual de verdade, principalmente nos trabalhos da mediunidade. Tanto nos passes, na hora da doação de energias, como no atendimento fraterno, como também nas reuniões mediúnicas, em que devemos buscar realizar as atividades que vão ajudar as pessoas que frequentem a casa ou não. Essas atividades requer um preparo bastante significativo para que, com médiuns sérios, trabalhadores que estudam e praticam a doutrina espírita como ela é, possam trazer a informação do mundo espiritual de uma forma que nos dê a certeza absoluta que trazem a verdade. E nessas reuniões mediúnicas, nós já participamos de muitas, e como todos sabem, nós nos colocamos à condição de médiuns e preferimos nos colocar na condição de médium trabalhador do que na de doutrinador, dirigente, dialogador. Porque sabemos da necessidade que o nosso preparo, o nosso estudo, a nossa capacidade, para quem não sabe, a nossa capacidade em que trabalhamos mais fortemente, com muito prazer, é o desdobramento, a visão à distância, a dupla vista, a clarividência, a clareaudiência. E nessas vivências mediúnicas, nós teríamos relatos fantásticos a serem feitos, em trabalhos gigantes, grandiosos, no sentido de ajudar aqueles que precisam, não no sentido de nos colocar como melhores do que os outros, não o somos, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Nós buscamos trabalhar com muita seriedade, porque sabemos do tanto que já falhamos no passado. E esta experiência, bagagem que trazemos do mundo espiritual como conhecimento, experiência vivida, nos dá certeza absoluta, absoluta, não só de mim, mas também de ouvir de outros médiuns sérios, né? Relatos de visualizações, de desdobramento, de viagens no mundo espiritual, que não pode ser colocada em dúvida de forma nenhuma. Relatos de 2, 3 médiuns que estão vendo, vivenciando a mesma experiência. Isso aconteceu várias vezes, inúmeras vezes, um completando a visão de outro, trazendo uma nuance diferente do mesmo, da mesma situação, que nos coloca a condição de dizer para vocês que o mundo espiritual é composto de muita, mas muita matéria. Muitos. Ilse Mesquita, seja bem-vinda. Muitas organizações, algumas
mas pautadas no rancor, no ódio, na raiva. Mas por trás de todas essas, sem a menor sombra de dúvida, há seres inteligentes, há cientistas, há filósofos, há magnetizadores, há hipnólogos, há gente de muito conhecimento que evoluiu no conhecimento, mas não evoluiu moralmente e desencarna com ódio, com raiva, com o ego muito aguçado, e ao chegar ao mundo espiritual, percebe que tudo o que fez aqui, com todo o seu conhecimento, para a vida material, não tem muito valor no mundo espiritual. E esses cientistas recalcados, com seu ego exacerbado, se colocam em uma condição vibratória que baixa a frequência. E baixando a frequência, são vítimas de outras inteligências e acabam sendo cooptados para fazerem partes de falanges, equipes, seja o nome legiões, seja o nome que quiserem dar. Mas o fato é que são extremamente organizados. Extremamente organizados. E se um espírito que tem pouco conhecimento pode materializar no mundo material, físico e no mundo espiritual uma tabaqueira, o que o impede de materializar uma ferramenta, de materializar outro equipamento? O que impede de um gênio da matemática materializar do lado de lá um circuito integrado, um chip, um computador? O que impede? Se ele pode, ao seu conhecimento, à sua força mental, manipular o fluido cósmico universal e promover todas as transformações que ele quiser. O que impede? É de se pensar. Certa feita, numa das reuniões mediúnicas do GEPOL, nos vimos dentro de uma instalação grandiosa. Um grande laboratório que à época, para mim, totalmente desconhecido aqueles tipos de equipamentos. Nunca teria visto na vida equipamentos de uma magnitude tão grande como vimos naquela reunião mediúnica. Laboratórios que eram preparados para desenvolver drogas como o crack, como a êxtase, as anfetaminas. E em desenvolvendo estes produtos no mundo espiritual, eram trazidos por inspiração para médiums perdidos nas drogas, formados em química, em física. E eles, por inspiração, trazem o veneno do mundo espiritual. O mesmo princípio que o nosso querido Beethoven, inspirado do mundo espiritual, compunha as suas maravilhosas sinfonias. O mesmo princípio que Leonardo da Vinci, Tesla, inspirado pelo mundo espiritual, desenvolvia suas invenções.
Mas aí vamos ouvir, já ouvimos, mas aí Deus não iria permitir uma coisa dessa, permitir que os espíritos promovessem o desenvolvimento de um vírus, de uma droga, de uma bomba que dizima uma cidade inteira. Deus não iria permitir, então ele não existe. Se formos por este conceito, Deus não existe, porque tudo isso acontece, de fato. E é elaborado, sim, no mundo espiritual, porque o mundo material é que é o reflexo do mundo espiritual, e não o contrário. Isso nós vimos, e não foi uma, e não foi duas, não foi 10, foram muitas e muitas e muitas vezes. Muitas vezes vivenciamos experiências em castelos, em masmorras, em clínicas de aborto, em cemitérios, em situações de locais que nós nunca tínhamos ido até lá e depois que as descrições são feitas, vamos buscar e as encontramos como confirmação, como certa feita em uma ida em um certo apartamento, relatamos toda a decoração lá em Miami, nos Estados Unidos. Nunca fui lá, pelo menos na carne, mas descrevi até o barco que o cidadão tinha na garagem, Até a cerveja, a marca da cerveja que ele tomava enquanto assistia o jogo de futebol americano. Não há a menor sombra de dúvida. Depois foi confirmado pela própria esposa que estava nesse dia na casa espírita em busca de ajuda. Então, meus irmãos, me perdoem aqueles sábios que estão até ouvindo aqui, me perdoem os estudiosos que estão aqui divagando conosco nesse pensamento, me perdoem, mas vocês estão equivocados. Existem colônias e nós já fomos lá muitas vezes. Inclusive, na apometria, quando desdobrávamos o médium e o paciente, e íamos juntos, o médium e o paciente, para os hospitais, e percebíamos, analisando todo o tratamento, e víamos de lá, algumas vezes, até com o procedimento que deveria ser feito pós-tratamento que era feito lá. Curas imediatas, centenas, milhares de curas imediatas nas enfermarias do Grupo Espírita Portal da Luz, dirigida pelo nosso querido Leônidas Alves de Souza, um engenheiro civil, que dizia que não tinha mediunidade nenhuma, mas um dos maiores magnetizadores que nós tivemos a honra e o prazer de conhecer. Um grande estudioso das leis que regem o mundo espiritual. Querem acreditar ou não, experimentem a mediunidade antes de afirmar que tem certeza de que as pessoas, ao morrerem, ao desencarnarem, perdem alguns órgãos. Mentira! Perdem os órgãos quando se desligam das necessidades daqueles órgãos. Mas da mesma forma que existe agora, enquanto encarnado, cada célula idêntica ao do corpo físico no perispírito continua até que ele, o espírito, consiga se desmaterializar no sentido de abandonar todos os seus vícios
materiais. Então, Violetas na janela tinha razão. A banho, a sopa, a cama para se dormir no mundo espiritual. Vamos continuar aqui seguindo o nosso raciocínio, né? Tem muito slide pela frente, tem muita coisa pela frente, para não deixar sombra de dúvida. Nós temos aqui, e eu procurei diversificar bastante nos autores, que era para não dizer que, mas foi para um lado de alguém que gostava do Chico Xavier, não, mas foi para o lado de alguém que gostava do fulano de tal. Não. Estamos... Uma pergunta interessante aqui da Cristina, né? Livre-arbítrio ou evolução espiritual? Pergunta interessante. Talvez a gente poderia dizer que uma coisa está atrelada à outra. Livre-arbítrio é relativo. Relativo à evolução espiritual. Só se tem a liberdade do livre-arbítrio absoluto na pureza do espírito. Antes disso, não há. Não há livre-arbítrio absoluto. Há certas situações que são impostas e não há como deixar de vivenciá-las. De uma forma ou de outra, há de se vivenciá-las. Então, estas situações são, sim, como a Cris está dizendo, livre-arbítrio e evolução espiritual. Estamos juntos. Caiba Schultz, no livro A Vida no Outro Mundo, sugiro que vão anotando esses números, depois peguem para pesquisar o livro. Assim também sucede com a alimentação aos entes muito materializados, que chegam ao mundo espiritual sem compreenderem a transformação por que passaram. E têm ainda a sensação de fome e sede. Lhes são ministrados alimentos e instalações especiais, até que, adaptados ao meio em que iniciaram a nova vida, compreendam que não têm mais necessidade desses alimentos que julgavam precisos para sua manutenção. Ora, lógico, né? A evolução do espírito faz com que o perispírito siga esta evolução. É isso que ele está dizendo, é o que eu disse antes. Se você é apegado ainda, todos nós somos, à alimentação material do corpo físico, morremos e vamos para o mundo espiritual sentindo fome, sentindo sede. Com certeza. E essas sensações, as sensações que sentimos não são apenas essas. Quanto mais apegados formos às sensações do corpo físico, mais tempo demorar para nos livrarmos dela no mundo espiritual. Naturalmente, os alimentos assemelham-se muito aos que lhes eram usuais na Terra, mas são feitos de matéria peculiar ao mundo dos espíritos e de acordo com o corpo fluídico, ou seja, o organismo perispiritual de cada um. Olha aí. E são feitos de matéria peculiar ao mundo espírita. O que é isso? Fluido cósmico universal, numa condição mais quintessenciada do que a matéria no mundo material, que é uma condição mais materializada, mais sólida, mais palpável, mais tangível. Mas ainda matéria. O perispírito ainda é matéria. É matéria. O mundo espiritual ainda é matéria. É matéria, sim. Então, nós, caminhando aqui nessa nossa jornada, Caiba Schultz tinha razão em tudo o que ele fala. Mas
nós precisamos andar para frente. Abandonado o envoltório físico na desencarnação, lembre-se do conceito de morte e desencarnação. Não é porque morreu que desencarnou. Pode-se morrer o corpo físico e permanecer encarnado, apegado à matéria do corpo físico. O desencarne só acontece quando há-se um rompimento do cordão de prata, que é o que liga o perispírito ao corpo físico. Enquanto não for desligado, não há desencarnação. Por isso que alguns sofrem porque sentem o seu corpo ser transformado pela decomposição. Abandonando o envoltório físico na desencarnação, se o psicossoma, que é o mesmo que perispírito, está profundamente arraigado às sensações terrestres, sobrevém ao espírito a necessidade inquietante de prosseguir atrelado ao mundo biológico que lhe é familiar. O que é isso que lhe é familiar? É com o que ele se sintoniza, é com o que ele gosta, é com que ele consegue ter as sensações que lhe dão prazer. Por isso que os motéis estão cheios de espíritos. E quando não a supera ao preço do próprio esforço, no alto reajustamento, provoca os fenômenos da simbiose psíquica, que o levam a conviver temporariamente no halo vital daqueles encarnados com os quais se afine, quando não promove a obsessão espetacular. Simbiose psíquica? Que loucura é essa? Nós temos no ROAS, dicionário, que simbiose é a interação entre duas espécies que vivem juntas. Associação íntima entre duas pessoas. É uma troca de energia por aproximação. A sintonia atrai aqueles que pensam igual. E há uma via de mão dupla em que o espírito que se aproxima de nós absorve pelo seu perispírito, pela proximidade com o nosso perispírito, as nossas energias. Mas nós também absorvemos as deles. E aí, os sintomas que sentimos, dores, mal-estar, palpitação, dor de cabeça, formigamento, muitas coisas que não são sintomas de doenças do nosso corpo físico, mas sim os sintomas das dores que o nosso irmão está sentindo no plano espiritual. Sente-se dor lá também. Na maioria das vezes, os desencarnados em crise dessa ordem são conduzidos pelos agentes da bondade divina aos centros de reeducação do plano espiritual, onde encontram alimentação semelhante à da Terra, porém fluídica, recebendo-a em porções adequadas até que se adaptem aos sistemas da sustentação da esfera superior, em cujos círculos a tomada de substância é tanto menor e tanto mais leve, quanto maior se evidencia o enobrocimento da alma. Isso está lá no livro Evolução em Dois Mundos, psicografado pelo Chico Xavier. Ora, me digam se não é a mesma sentença que todos os outros colocam. Todos os outros, inclusive Kardec. A mesma sentença. Por quê? Porque veio do Chico, não é verdade? Há, sim, uma grande má vontade em relatos e críticas que se fazem ao nosso querido Chico Xavier. Seja bem-vindo, Alan Sérgio, nosso querido amigo e companheiro de grupo de estudos Hermínio Corrêa de Miranda.
Da obra A Vida no Outro Mundo, publicada em 1902 de Caibachuti, eu não consigo pronunciar esse nome direito, em 1868 a 1938, fundador do jornal Clarim e da Revista Nacional de Espiritismo, escrevemos, olha lá, no outro mundo, como neste, existem planos de existência, mundos superpostos, uns acima dos outros, constituindo uma espécie de escada de perfeição. O primeiro plano no mundo espiritual é bem parecido com o plano que vivemos, o plano terrestre. Pode-se dizer que o nosso plano de vida aqui na Terra é uma cópia materializada do primeiro plano da vida espírita ou espiritual. Caibachuti, dizendo para nós exatamente que o mundo espiritual, nosso primeiro passo no retorno ao mundo espiritual, é numa situação extremamente parecida com a que estamos vivendo agora. Extremamente parecida. Com construções, com hospitais, com equipamentos, com muita coisa muito mais avançada do que o que nós temos aqui na Terra agora. A gente fez um apanhado, que a gente vai resumir mais ou menos o que consta na apostila Estudo e Prático da Mediunidade da FEB. Arthur Conan Doyle entendia que, do outro lado da vida, os espíritos estariam situados em 3 níveis, segundo o grau evolutivo de cada um, assim descritos. No primeiro, os que se acham presos à terra, que trocaram os seus corpos mortais por corpos etéricos, mas que são mantidos na superfície deste mundo, ou próximos dela, pela grosseria de sua natureza ou pela intensidade de seu interesse mundano. Pela grosseria de sua natureza, muito materializado, ou pela intensidade de seu interesse mundano, seus gostos, seus prazeres, o apego às sensações. Esses espíritos nem conseguem perceber que estão desencarnados, uma vez que se mantêm presos a pessoas, objetos e locais situados no plano físico. Em consequência, participam ativamente na vida cotidiana dos encarnados, produzindo distúrbios e perturbações variáveis segundo os tipos e graus que os caracterizam. Quem nunca ouviu falar de aparições de parentes, de assombrações que aparecem na vida de seus familiares? É triste, mas uma grande realidade. Quando desencarnamos, se não nos conseguimos nos melhorar, nós seremos os principais obsessores daqueles que amamos. Quantas e quantas vezes fizemos atendimento, indo fazer visitas, e as pessoas relatavam que estavam morrendo de medo, porque se lhes aparecia, percebiam de uma forma ou de outra seus parentes vagando por suas casas. Quantas vezes? Quantas vezes ouvimos dizer que as pessoas estavam morrendo de medo de suas mães, de seus pais, seus irmãos queridos,
Quantas vezes ouvimos isso? Quantas vezes perguntamos, mas sua mãe era tão ruim assim para você ter medo dela? Seu pai era tão ruim assim, seu irmão, seu avô? Por que o medo? Pelo desconhecimento. Pelo desconhecimento. Mas por que aquelas pessoas estavam ali? Por que elas permaneciam ali? Porque ainda eram materialistas. Porque não tinham conhecimento do mundo espiritual. Porque não sabiam o mal que faziam, nem percebiam, e ficavam indignados porque falavam com eles, com os seus parentes, e ninguém respondia. Sentiam fome e não conseguiam comer, sentiam sede e não conseguiam beber, ninguém lhes ouvia. O segundo seria que Dolly denomina de o além normal. São localidades onde o ar, as casas, o meio ambiente, as ocupações, o céu, seria uma sublimada e etérea reprodução da terra e da vida terrena em condições melhores e mais elevadas. No além normal, há, de fato, uma sociedade muito complexa, na qual cada um encontra o trabalho a que mais se adapta e que lhe causa maior satisfação. Mais um, mais um grande autor corroborando com o pensamento de Kardec. Vemos a FEB. Apesar de não estar claramente especificado, o terceiro, foi descrito por um espírito em uma reunião familiar como um plano em que a felicidade, a beleza, a paz são características básicas. Ninguém se aborrece porque todos são muito felizes. E assim, no roteiro, no módulo 4, roteiro 4.1, na apostila da FEB, Estudo e Prática da Mediunidade, se caracteriza 3 faixas vibratórias do mundo espiritual. Olha a Selma dizendo para nós que já viu aqui mesmo, já vi uma moça que desencarnou aqui próximo. Estava com 7 dias após seu desencarne. Fiz logo uma prece, aí ela sumiu. Foi triste. Olha aí. Esses relatos existem por todas as partes. Todas. Nós podemos, então, pela percepção dos ensinamentos que vimos agora na FEB, dar gradações para o que nós chamamos de umbral. E é bastante interessante. Que me perdoe a monotonia, mas é bem interessante. A mesma apostila, Estudo e Prática da Mediunidade, modelo 1, roteiro 3.2, o umbral é uma zona obscura que se inicia na crosta terrestre, uma espécie de região purgatorial, caracterizada por grandes perturbações decorrentes da presença de compactas legiões de alma irresolutas, ignorantes e desesperadas em graus variáveis. É uma zona que se inicia na crosta da Terra, uma espécie de região purgatorial, caracterizada por grandes perturbações decorrentes da presença compacta de legiões de alma que não conseguem se modificar
ignorantes, desesperadas, em graus variáveis. Não vou comentar. Me recuso a comentar. Vamos apresentar, na mesma apostila da FEB, as características gerais do umbral e dos seus habitantes. Os habitantes das regiões umbralinas podem ser classificados em dois grandes grupos assim especificados. Onde nos encaixamos? Busque na sua consciência. Espíritos imperfeitos, presos às paixões e às sensações da vida material. Espíritos benfeitores, que vivem nos chamados postos de auxílio, realizando o trabalho sacrificial de auxílios aos espíritos necessitados. Boa noite, Joseíla. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Espero que esteja tudo bem. Aqui a gente pegou uma certa classificação para ficar fácil, mas didaticamente mais fácil. O umbral grosso, mais pesado, é aquele mais próximo da Terra. Vejam, mais próximo da Terra, aqui nesse círculo. Vou até aumentar aqui para ficar melhor para
Está sem som? Alguém está sem som aí agora? Está ouvindo? Melhorou? A Daiane também. Desculpe, perdão, falha técnica, né? Então, mas deu para ver lá o que é que os desenhos diziam, né? Continuando aqui, nós temos Herculano Pires no livro O Mistério do Bem e do Mal. Melhorou agora? Está ouvindo agora? Se melhorou, por favor, confirme aí. Estão ouvindo? Estão ouvindo? Oi, oi, som. Ok, então vamos lá. Há quem não admita, Herculano dizendo, a existência de coisas tão concretas no plano espiritual. André Luiz se refere, porém, às zonas inferiores, aquelas em que os espíritos, ainda demasiado apegados às formas da vida material, não conseguiram libertar-se em espíritos. Comentário do Herculano. É edificante ver em ação e reação como os espíritos superiores trabalham nessas regiões. Prestando sua assistência caridosa aos irmãos que se transviaram nas sendas egoístas da vida terrena. Ou veja, há um comentário de Herculano sobre a existência de coisas tão concretas no plano espiritual. As zonas inferiores, aquelas em que os espíritos, ainda demasiado apegados às formas da vida material, não conseguiram libertar-se. Então, há um comentário bastante interessante do Herculano, corroborando com a ideia das coisas concretas, tão concretas no plano espiritual. Graus de perfeição. Livro dos Espíritos, questão 96 e 97. Me perdoem aqueles que não conseguiram ficar conosco até agora. Os espíritos pertencem a diferentes ordens conforme o grau de perfeição a que tenham alcançado. Espíritos puros, que atingiram a perfeição máxima, bons espíritos, nos quais o desejo do bem é o que predomina, espíritos imperfeitos, caracterizados pela ignorância, pelo desejo do mal e pelas paixões inferiores. Onde nos encontramos? Onde os nossos mentores se encontram? Nós vemos aqui a clássica pirâmide evolucional. É uma didática cansativa, mas bastante interessante. Lá no ápice temos os espíritos de primeira ordem, né? Os espíritos. Na primeira ordem, nós temos uma primeira classe, que são os espíritos puros, os que já alcançaram a perfeição. Na segunda ordem, o predomínio do espírito sobre a matéria, desejo de fazer o bem. Nós temos 4 classes. A segunda classe, espíritos superiores. A terceira classe, espíritos de sabedoria. A quarta classe, sábios. E a quinta classe, benevolentes. Lá na terceira ordem, onde a grande maioria de nós se encontra, na base da pirâmide, predomínio da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Apresentam ideias pouco elevadas, ou seja, nós. Na sexta classe, da terceira ordem, temos os batedores e perturbadores. Na sétima, os neutros. Na oitava classe, os pseudo-sábios, está cheio. Na nona classe, levianos. E na 10ª classe, os espíritos impuros. Didaticamente, é bom para que nós saibamos onde nos encontramos nessa jornada evolutiva. Leon Denis, no livro Depois da Morte, me perdoe, vamos tentar concluir, as almas colocam-se e agrupam-se no espaço segundo o grau de pureza do seu respectivo invólucro.
a condição do espírito está em relação direta com a sua constituição fluídica, nosso querido Lauro Nogueira, lá de Iraúna, seja bem-vindo, meu irmão. Deus lhe abençoe. Boa sorte na sua caminhada. Espero estar aí na festa da vitória. A condição do espírito está em relação direta com a sua constituição fluídica, que é a própria obra, a resultante do seu passado e de todos os seus trabalhos, determinando a sua própria situação. Acham depois a recompensa que merecem. Enquanto a alma purificada percorre a volta. Abraço para você também, Laura. Enquanto a alma purificada percorre a vasta e fulgente amplidão, repousa à vontade sobre os mundos e quase não vê limites ao seu voo. O espírito impuro não pode afastar-se da vizinhança dos globos materiais. Leon Denis, no livro Depois da Morte, nos colocando no nosso local, onde nós estamos, onde nós nos encontramos. Não pensem que vai dormir e sai voando, vai morrer e sai voando. Não. A maioria de nós não consegue nem sair dentro de casa, nem do quarto. A maioria de nós é vítima de espíritos que jogam quadros mentais, imagens mentais na nossa cabeça, provocando os nossos pesadelos. A maioria de nós não pode se afastar da vizinhança dos globos materiais. E entre esses, a maioria de nós não consegue sair do chão, nem atravessar as paredes. Não pensem que desencarnou, vai sair volitando. Não vai. Nós, médiuns em desdobramento, experimentamos algumas sensações, como da velocidade que o espírito se locomove, que é a velocidade do pensamento, como a capacidade de volitar, mas sempre percebemos que há ao nosso lado um irmão de cada lado que nos conduzem nessa condição, elevam-nos para que a gente consiga volitar e percorrer grandes distâncias à velocidade do pensamento. Somos conduzidos pelos nossos irmãos mentores. Sem fadigas, a vida do espírito adiantado é essencialmente ativa, não cansa. As distâncias não existem para eles, pois se transportam com a rapidez do pensamento. Pense na Lua, está lá. Para nós, diríamos que quase que um teletransporte. Pensou, está lá. Kardec diz algo parecido, quando ele diz que o espírito está aonde o seu pensamento estiver. Não é? Leon Denis continua. Seu invólucro, semelhante a tênue vapor, adquiriu tal sutileza que o torna invisível aos espíritos inferiores. Vê, ouve, sente, percebe, não mais pelos órgãos materiais que se interpõem entre nós e a natureza, mas sim, diretamente, sem intermediários, por todas as partes do seu ser. Suas percepções, por isso mesmo, são muito mais precisas e aumentadas do que as nossas. O espírito, quando evolui, o seu perispírito fica quanto mais evoluído, mais tênue, mais invisível àqueles que lhe são inferiores. Por isso que muitas vezes nós vemos que os espíritos como que aparecem para nós, quando na realidade se tornam visíveis para nós. Seja bem-vindo, meu querido Eduardo Lima, grande mestre.
Então, Leon Denis nos coloca aí, mais uma vez, na condição de percepção, enquanto espíritos evoluídos, de percepção sem os órgãos materiais, sem olho, sem ouvido, sem bocas, sem nada. Mas aí já numa condição mais elevada. Quanto menos elevado for, mais materializado é o corpo espiritual ou perispírito. E aí nós temos aqui, vou entrar aqui numa fase, já concluindo a nossa fala, que nós vamos falar do que é relatado aí pela literatura, pelos livros, vários livros, e eu vou citar alguns, né, sobre colônias espirituais, que são negadas. Eu não sei para onde é que eu vou, no Hospital da Luz. Se eu soubesse desenhar, eu desenharia para vocês com todos os detalhes como é a colônia espiritual que nos assiste aqui, como são seus corredores, seus hospitais, o Hospital da Luz, o parque, os jardins, os animais, as plantas, os aparelhos, os médicos, os enfermeiros, os maqueiros. Se eu pudesse desenhar, se eu soubesse descrever para vocês como é que era, ia ser muito bastante. Mas são todos parecidos. Herculano Pires. Né? Herculano Pires. A existência de cidades espirituais no além-túmulo, de habitações, vegetais e animais, não é, como supõe, uma invenção dos espíritas. No tocante às revelações mediúnicas, as descrições de André Luiz não constituem novidade, ao não ser quanto ao que trazem de pessoal da maneira de ver do autor. A editora O Pensamento, desta capital, acaba de lançar a tradução do livro Life in the World, Unseen, de Antônio Borges, com a versão do título A Vida nos Mundos Invisíveis. Sou eu que estou dizendo não, viu, Eduardo? É o Herculano. Temos nesse livro, curioso, uma nova versão da vida no além, com pormenores que confirmam plenamente as descrições de André Luiz. Os religiosos, em geral, e os espíritas, em particular, encontrarão em A Vida nos Mundos Invisíveis muito material para comparação com as descrições dos textos sagrados e das comunicações mediúnicas obtidas em nosso país. Esse confronto, para os espíritos, atende um dos requisitos do método doutrinário para a aceitação das informações espirituais, o do consenso universal estabelecido pelo codificador. Quem está dizendo aí não sou eu, não, viu? É Eduardo, viu, Eduardo? É o Herculano Pires, mostrando que várias obras de diferentes tendências, de diferentes espíritos, de diferentes países, comprovam que Chico Xavier trouxe a verdade da comunicação, que é verdade, de André Luiz, de Emmanuel, quando relatam que existe no mundo espiritual as tão desejadas, como diz a Cris, colônias espirituais. E muito mais. Se pode existir as colônias, pode existir muito mais. O princípio é o mesmo. Não sou eu que estou dizendo. Herculano Pires, o infinito e o finito. Tem mais. Onde há agrupamento de indivíduos, impõe-se o estabelecimento de uma estrutura organizacional, onde as pessoas se orientem dentro da coletividade de que fazem parte. A população das colônias espirituais está dividida entre assistentes e assistidos, administradores e administrados. São geralmente comunidades heterogêneas, onde adultos, crianças, jovens, velhos, mulheres, homens convivem e trabalham conjuntamente. Excepcionalmente, a colônia espiritual é constituída especialmente para crianças ou para suicidas,
uma necessidade especial. No conceito humano, dá-se o nome de estratificação social às diversas camadas ou classes sociais. No mundo espiritual, o que determina a estratificação é o grau de evolução dos espíritos. A importância social e financeira, como é óbvio neste caso, não tem nenhuma influência. Essa comunicação vem lá no Centro Espírita Celeiro de Luz. E a gente vai caminhando para terminar já, viu? Estamos já chegando lá no final. A supervisão geral das colônias que circulam a Terra é atribuída por Jesus a vários mensageiros espirituais. O Brasil, por exemplo, está sob a tutela de Ismael. Jesus não é visto pelos espíritos, mas é descrito como uma luz, uma força. Há creches e escolas apropriadas para a educação infantil. Nas colônias, eu sempre tive essa dúvida, e parece besteira, mas quem puder acompanhar comigo o raciocínio, morreu criança, vai ficar criança até reencarnar? E desencarnou criança, tratada da mesma forma que um adulto, vai ficar largado no mundo espiritual? Ou há para as crianças, como acredito que esteja, um tratamento diferenciado, de amparo imediato, em toda e qualquer situação. Há de se raciocinar sobre isso. Há que falar alguma coisa aí? Se alguém souber, por favor. Nas colônias espirituais, a reeducação e instrução são indispensáveis. Os centros de estudo oferecem várias formas de educação e lazer. Todos os habitantes são estimulados a participarem de tarefas e estudos. Os espíritos mais evoluídos recebem o cargo de mestre ou instrutor. Qualquer espírito errante pode continuar no mundo espiritual as tarefas e os estudos interrompidos pela desencarnação, desde que assim o deseje. Temos cursos, moral, filosofia, ciência, psicologia, pedagogia, artes. O ensino se realiza através de métodos didáticos moderníssimos e mais aperfeiçoadas técnicas. Estas são as conclusões que tiramos desse estudo que fizemos. Existem cursos, palestras, conferências, tudo coadjuvado por recursos visuais, aparelhos especiais e sistema eletrônico avançado. Nas cidades espirituais, todos cooperam através do trabalho para o engrandecimento do patrimônio comum. As leis trabalhistas são cumpridas rigorosamente dentro do período de dias, meses e anos. Existe hora do almoço, hora da prece, coletiva, o cair do crepúsculo. Segundo André Luiz, a jornada normal é de 8 horas diárias, sendo permitido 4 extras. Com uma semana de trabalho de 6 dias. No espaço, o descanso é rigorosamente observado. Segundo André Luiz, o governador do nosso lar nunca repousa. Quanto mais evoluído, mais trabalha. É lógico. Nos serviços sacrificiais, as horas são contadas em dobro e, às vezes, ao triplo. Nas colônias, um dos mais valiosos instrumentos de reabilitação é o trabalho. É lógico. Usado como terapia ocupacional. À medida que o espírito convalescente se interessa pelo serviço à comunidade, dedicando-se a qualquer tarefa, ainda que das mais simples, vai da mesma forma sedimentando a cura. É lógico. Nós temos aí, mais uma vez, a figura onde coloca para nós a posição que se encontra a colônia espiritual nosso lar. Logicamente que todas as colônias se encontram nessa faixa vibratória, né? Então, não aqui está colocado nosso lar simplesmente porque é o que está citado. Mas nós temos relatos aqui no livro Moradas Espirituais, de Vânia Arantes Damo, da editora Alta de Souza, várias colônias
que estão próximas ao Brasil. Colônia Regeneração, Colônia da Praia, Colônia Bom Retiro, Arco-Íris, Amigos da Dor, Colônia das Flores, Colônia das Águas, Colônia das Montanhas, das Violetas, Colônia do Abacateiro, essa aqui deve ter alguma relação ao Chico Xavier, Colônia do Moscoso, não sei de onde é, Colônia do Roxinol. Isso é baseado em relatos mediúnicos, né? Que a nossa irmã fez uma pesquisa e colocou nesse livro. Nada contra nem a favor. A primeira obra que Chico Xavier fala em construções no mundo espiritual foi Cartas de uma Morta, ditado pelo Espírito Maria, Mãe de Deus, que é mãe do Chico, publicada em 1934. Mas antes, várias obras já davam conta disso. Só para a gente ter uma ideia daquilo que o Herculano Pires falou sobre o fato de vários espíritos de vários locais diferentes trazerem a mesma ideia, com certeza, o controle universal dos espíritos. Famoso. Emmanuel Swedenborg, Leon Denis, depois da morte, Leon Denis no Invisível, André Jackson Davis, Ciol Veloz, Reverendo G. Valhonda, Vida Além do Céu, Lilian Abatol, O Caso de Lester Come, Ernesto Bozano, A Crise da Morte, J. Tu Findlay, No Limiar do Infinito, Caibai Chute, A Vida no Outro Mundo. Nós temos aqui do Paulo Neto um livro também que fala sobre as colônias espirituais e a codificação. É uma boa leitura para quem tem interesse nesse assunto. Esse estudo todo foi desenvolvido para confirmar as realidades das colônias espirituais mencionadas por André Luiz na codificação, os mundos transitórios ou intermediários destinados a espíritos errantes, designados também com o nome de mundo espiritual e planeta estéreo. Tem características bem semelhantes às que se vêem nas descrições das colônias referidas por André Luiz. Vamos listar aqui alguns pontos provindos de autores de reputação ilibada. Pesquisadores: Leon Denis, Ernesto Bozano, Ciol Veloz, Arthur Conan Doyle, James Arthur Flinders, Caibai Chute, Herculano Pires, Richard Simonetti, Padre François Brunet, Raimundo Amor, Bill e Jude Goldman, Dr. Jeffrey Londe e Dr. Eben Alexander III. Temos obras mediúnicas de Ivone do Amaral Pereira, Reverendo G. Valhou, Emmanuel Swedenborg, Andrew Jackson Davis, Eigorina Cunha, Vânia Arantes Damo, James Van Praag, Silvia Brown e médios do grupo Irmã Sheila. E temos obras psicografadas pelos espíritos João Lúcio, Wagner da Paixão, André Luiz, Chico Xavier, Essa de Queiroz, Wanda Canute, Admo Mastor, por Gilson Freire, Zílio Nelson Moraes, Joana de Anjos, por Divaldo Franco, Miramês, por João Nunes Mais, Nora, por Emanuel Cristino, Frei Felipe, por Rafael de Figueiredo, Luiz Felipe, Zé Araújo, Monsenhor Robert Hugo Benson, Antônio Borger e Leste Coachman, médium Lilia Wortbrock. Kardec, para concluir, pessoal, a nossa pesquisa, vamos ver o que é que Kardec nos fala. Me perdoe a demora. O Livro dos Espíritos não é um tratado completo do Espiritismo. Não faz senão colocar-lhe as bases e os pontos fundamentais que devem se desenvolver sucessivamente pelo estudo e pela observação. Kardec, Revista Espírita, 1868. Fala de Kardec. Nós temos, para concluir, no Livro dos Espíritos, citado a primeira parte das causas primeiras, a segunda parte do mundo espírita ou mundo dos espíritos, que é interessante, todo ele é interessante. A terceira parte das leis morais, a quarta parte das esperanças e das consolações. Kardec, na Revista Espírita, 1868, se bem que o Espiritismo não haja dito ainda
a sua última palavra sobre todos os pontos. Ele se aproxima de seu complemento. E o momento não está longe que lhe será necessário dar uma base forte e durável, suscetível, no entanto, de receber todos os desenvolvimentos que as circunstâncias ulteriores comportarem, e dando toda segurança àqueles que se perguntam quem lhe tomará as rédeas depois de nós. Kardec deixa claro que há muito o que ser desenvolvido, não modificado, desenvolvido, porque ele deu uma base sólida. Nós não conseguimos modificar o Kardec disse que ele disse a verdade nua e crua, mas nós podemos desenvolver o raciocínio a partir dele. Leon Denis, no livro Depois da Morte, para concluir, o espírito, pelo poder da sua vontade, opera sobre os fluidos no espaço, combina-os e o dispõe a seu gosto. Dá-lhes as cores e as formas que convêm ao seu fim. E por meio desses fluidos, por meio desses fluidos que executam obras que desafiam toda comparação e toda análise. Construções aéreas, de cores brilhantes, desembórios resplandecentes, círculos imensos onde se reúnem em conselhos delegados do universo, templos de vastas proporções, onde se elevam acordes de uma harmonia divina, quadros variados, luminosos, reproduções de vidas humanas, vidas de fé e de sacrifício, apostolados dolorosos, dramas do infinito. Como descrever magnificências que os próprios espíritos se declararam importantes para exprimir no vocabulário humano? É nessas moradas fluídicas que se ostentam as pompas das festas espirituais. Leon Denis, Depois da Morte. Temos aí alguns livros, temos aí as referências bibliográficas dessa pesquisa, né? E chegamos ao final. Ufa! Chegamos ao final da nossa fala. Me perdoe, eu precisava concluir isso aí. Avançamos por 40 minutos no tempo, mas concluímos essa pesquisa gigantesca que deu para nós mais certeza ainda do que a gente já tinha, né? Quando fomos iniciar esse debate sobre as construções do mundo espiritual, as colônias espirituais, os hospitais e blá, 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 aquela coisa toda. Me perdoe os amigos que não acreditam ou que buscam em debates desmerecer, de uma certa forma, esses inúmeros autores, inclusive catalogando entre eles Kardec, como nós o fizemos, deixando bem claro que Kardec em nenhum momento nega a existência dos objetos, das construções no mundo espiritual, muito pelo contrário, em muitos ele corrobora com o pensamento, corrobora com a ideia, né? E nós chegamos por vários autores, estudiosos, pesquisadores, espíritos e diversos médiuns que dá-se por certeza absoluta que o critério que Kardec utiliza para a codificação do controle universal dos espíritos se dá nessa pesquisa, com certeza absoluta. Né? Peço desculpa mais uma vez, estamos concluindo, agradecendo a todos que ficaram até agora, né? Me perdoem, se alguém tiver alguma pergunta ou alguma dúvida, aproveite. A nossa querida Selma está dizendo: eu, em criança, me vi em um local muito bonito, com muitas crianças. Uma tia minha me levou. Hoje ela está aqui comigo.
Ah, que bom. Está em espírito ou está encarnado ainda? Nós temos a certeza absoluta, sem a menor sombra de dúvida, que o mundo espiritual é muito, mas muito mais complexo do que tudo isso que nós falamos. O que nós fizemos foi apenas comprovar, por uma pesquisa séria, que vários espíritos, autores, incluindo nele Herculano Pires, Leon Denis e muitos outros, Allan Kardec, né, corroboram com a ideia. E todos aqueles que quiserem, boa noite, professor Sula, todos aqueles que quiserem, de alguma forma, falar mal do Chico Xavier e das obras psicografadas por ele, que relatam essas construções do mundo espiritual, tem sim que falar mal de todos esses que foram citados. Todos. Todos estes que foram citados. Sem exceção, incluindo entre eles Kardec. Falar mal do Chico por conta das obras psicografadas deles, que trazem os relatos de André Luiz, é uma covardia. É uma covardia, uma falta de respeito ao trabalho seríssimo, ao médium, ao ser humano. Querem falar mal? Falem mal do espírito. Em nenhum momento André Luiz se coloca como sábio ou como evoluído. Em nenhum momento. Em nenhuma obra. Desafio qualquer um a botar aí uma obra em que André Luiz se posiciona como um sábio. Ele sempre se coloca como um relator, como alguém que está buscando conhecimento, um repórter do além, nos trazendo notícias do mundo espiritual, relatos do mundo espiritual. Então, denegrir o trabalho do Chico Xavier, colocando nele adjetivos que denigrem a sua imagem, o seu trabalho, é uma covardia. Quando forem, não, nada contra aqueles que discordam, nada contra, nada contra. Mas quando forem citarem como equivocado, não citem só o Chico Xavier. Citem todos esses que foram relatados aí, porque todos eles citam da mesma forma, de uma forma ou de outra, a mesma situação. Peço perdão a todos pela demora, por tudo o que foi dito. Valeu. Boa noite a todos. Que Deus abençoe. E hoje à noite, pessoal, vamos nos encontrar em algum curso desse, algum estudo no mundo espiritual, se Deus permitir, escutar palestras, participar de trabalhos, participar nas caravanas de amparo e socorro, porque a misericórdia e o amor de Deus precisa de nós e nós nos colocamos, sim, à disposição todas as noites e na bênção e na misericórdia de Deus nos lembramos muitas vezes de experiências fantásticas vividas no mundo espiritual, enquanto o corpo físico descansa, o espírito viaja. Deus abençoe a todos. Vamos fazer a prece final, uma prece de agradecimento a vocês, né? A vocês que ficaram conosco até agora. Espero ter tirado todas as dúvidas. Se não, pode mandar para mim ali no particular, que a gente responde depois também. Não tem problema não. Então, vamos agradecer a Jesus, dando a ele o mérito por tudo que aconteceu aqui hoje, por tudo que foi feito, por tudo que foi dito, porque ele mesmo disse, né, que estaria junto conosco quando nós nos reuníssemos
em nome dele. E aqui estávamos reunidos em nome dele. Então vamos agradecer a Jesus pela sua presença, representado pelos bons espíritos, agradecer por todas as pessoas que aqui estão conosco até agora, buscando conhecimento. A certeza absoluta que todos aqueles que se sentiram magoados de alguma forma vão me perdoar, não tive intenção nenhuma de ferir o pensamento de ninguém, a ideia de ninguém. Só estávamos buscando dar credibilidade a um conceito que nós sabemos ser correto. Que Deus abençoe a todos, independentemente do pensamento. Somos todos irmãos, filhos de Deus, espíritos em caminhada, porque a lei do progresso é infalível e todos nós estamos sujeitos a ela. Estamos cada um no seu degrau evolutivo, o que prova a bondade e a misericórdia de Deus. Coloca entre nós mais atrasados, alguns mais iluminados, mais adiantados, para nos alavancarem no nosso progresso. Nesse sentido que nós agradecemos a todos os bons espíritos que ficaram conosco até agora, sejam eles encarnados ou desencarnados. Que Deus abençoe a todos. Tenham uma boa noite. Amanhã tem mais. Fiquem com Deus.